Resistência elétrica. Discutiremos neste momento este importante conceito da eletricidade e que é uma propriedade dos condutores elétricos. Efeito Joule e resistores. Resistor é todo dispositivo que tem como principal função transformar energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Nas figuras, observamos três típicos resistores: uma lâmpada incandescente, resistências ou resistores de chuveiros elétricos e resistores presentes em diversos circuitos elétrico-eletrônicos. Em todos eles, a energia elétrica é convertida em calor, em energia térmica, pelo efeito Joule. Este efeito é consequência do fato dos elétrons não apresentarem um caminho livre para seu movimento quando a corrente elétrica é estabelecida. Na realidade, esses elétrons colidem inúmeras vezes com os átomos do fio e entre outros elétrons, de acordo com o modelo clássico para a condutibilidade da corrente elétrica. De acordo com este modelo, os elétrons, ao colidirem com os átomos do fio, vão transferir parte da sua energia para os átomos, fazendo com que os mesmos sofram um aumento na sua agitação, fazendo com que então a temperatura do fio aumente um pouco. Ou nem tanto. Por exemplo, nas lâmpadas incandescentes, os filamentos delas atingem temperaturas acima de 2000 graus Celsius. Uma vez que a lâmpada incandescente tem seu filamento com revestimento de tungstênio, que é um elemento químico altamente fluorescente, ou melhor, incandescente, parte da energia do elétron será convertida em energia térmica e, por sua vez, a lâmpada irradiará emitindo luz. Todos os resistores, eles aquecem um pouco. Um melhor exemplo é o computador ou qualquer equipamento elétrico eletrônico. Podemos perceber um leve aquecimento que acontece devido ao funcionamento do mesmo quando a corrente elétrica é estabelecida nesses circuitos. Todos os resistores, eles obedecem algumas leis chamadas de leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, devido ao físico alemão Georg Simon Ohm, diz que para alguns condutores a temperatura constante, a razão entre a diferença de potencial aplicada e a intensidade de corrente elétrica que se estabelecia no condutor era uma constante, como observou o Georg Simon Ohm. Matematicamente, podemos escrever a seguinte equação, que a razão entre a DDP e a intensidade da corrente elétrica medida sempre dá o mesmo valor. Um exemplo aqui é uma bateria conectada a um resistor. Se mudarmos a DDP da bateria, também mudaremos a intensidade da corrente estabelecida no circuito. De acordo com Ohm, a razão entre a DDP e a intensidade da corrente é um valor constante. Esta relação também pode ser representada pela equação R igual a V sobre I, onde R é a chamada resistência elétrica do fio ou do resistor. A resistência elétrica mede a razão entre a diferença de potencial em volts e a intensidade da corrente elétrica que se estabelece no circuito em amperes. O nome não poderia ser o melhor possível. Note que, para uma dada DDP, quanto menos corrente passa pelo fio ou pelo resistor, mais resistente ele é. Ou seja, a resistência mede a dificuldade
da corrente elétrica atravessar um condutor. Quanto menos corrente, mais resistência o fio apresenta, o condutor apresenta. Chamamos ainda a atenção que esta equação pode ser escrita da seguinte forma: V, DDP, é igual a resistência multiplicada pela intensidade da corrente elétrica. A unidade de resistência é a unidade de DDP dividido pela unidade de intensidade de corrente. Como a DDP é medida em volts, a intensidade da corrente elétrica medida em amperes, dizemos que, em homenagem ao ohm, que a unidade de resistência é medida em ohms. E o ohm ele é representado pela letra grega ômega maiúsculo. Ainda chama atenção que nas representações de circuitos elétricos, os resistores são representados, são desenhados, são indicados pela serra dentada que aqui aparece. Vamos fazer um pequeno exemplo discutindo a primeira lei de Ohm. Consideremos uma bateria ligada a um resistor e uma corrente elétrica aí é estabelecida. Utilizando um equipamento como multímetro, que é capaz de medir DDP e corrente, nós poderíamos fazer a seguinte tabela. Imaginemos que quando uma DDP de 4 volts é estabelecida, uma intensidade de corrente elétrica de 1 ampere surge no circuito. Para 8 volts, temos uma corrente de 2 amperes. 12 volts, 3 amperes. Poderíamos, de repente, plotar esses valores em um gráfico diferença de potencial versus intensidade de corrente. Cada medida dessa representa um ponto no gráfico. Para 1 ampere temos 4 volts, 2 amperes de corrente, a DDP foi 8 volts, 3 amperes, a DDP foi de 12 volts. Fazendo mais medidas, teríamos mais pontos. Mas já com estes 3, já podemos observar que o gráfico DDP versus intensidade de corrente é uma reta para este resistor. Se calcularmos a resistência elétrica, podemos observar que para qualquer ponto escolhido, o valor dela é exatamente 4 ohms. No caso aqui a gente pegou 12 volts, a DDP de 12 volts e a intensidade da corrente de 3 amperes e encontramos uma resistência de 4 ohms. Qualquer outro valor escolhido no gráfico, já que o gráfico é uma reta, poderíamos observar que a razão DDP por corrente assume o mesmo valor. Esta é uma propriedade dos resistores ômicos, pois são aqueles em que a resistência ela é constante, ou seja, eles obedecem à lei de Ohm. Note que dobrando a corrente, a gente dobrou a diferença de potencial. Para dobrar a intensidade da corrente é necessário dobrar a DDP. Para triplicar o valor da intensidade de corrente de 1 para 3, foi necessário triplicar o valor da diferença de potencial, que mostra que DDP e intensidade de corrente são grandezas diretamente proporcionais. Alguns resistores, no entanto, não obedecem à propriedade daquele anterior. Aqui mostramos exemplos de resistores em que a corrente é dobrada, mas a DDP não dobra. Não aumenta de 6 para 12 volts. Ou quando a corrente é triplicada, de 1 para 3 amperes, a DDP não triplica. Tanto no primeiro como no segundo caso, observamos que o gráfico não é uma reta. Isso é típico de resistores não ômicos, pois são aqueles que não obedecem à lei de Ohm. A resistência elétrica destes resistores não é constante. A primeira lei de Ohm discute a relação entre diferença de potencial e intensidade de corrente
em um resistor. Já a segunda lei de Ohm, ela vai mostrar-nos de que depende a resistência de um fio ou de um resistor. A resistência elétrica de um condutor depende do material do qual é constituído e de suas propriedades geométricas, como, por exemplo, a área da secção do fio e do seu comprimento. O resultado, experimentalmente, pode ser obtido que a resistência elétrica é o produto da resistividade ρ. ρ é a chamada resistividade do material, com o comprimento do fio e dividido pela área do fio. A resistividade ρ é uma propriedade do material. Podemos encontrar nos livros que diferentes materiais apresentam diferentes resistividades. Poderíamos aproveitar e discutir qual é a unidade da resistividade. Note que temos que ρ, a resistividade, é RA sobre L. Desta forma, a unidade da resistividade elétrica do material é a unidade da resistência multiplicado pela unidade da área dividido pelo inverso da unidade, dividido pela unidade de comprimento. Desta forma, no SI, a unidade de resistividade é o ohm metro quadrado dividido por metro, que nos dá a unidade de resistividade ohm vezes metro. No entanto, é comum também medirmos a área de um fio em milímetros quadrados. Nesse caso, ao invés do metro quadrado, teríamos milímetro quadrado, que é exatamente essa unidade mostrada na tabela aqui, uma unidade usual. Pois bem, então, nesta videoaula, podemos discutir aqui algumas das propriedades dos resistores.